Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje vamos falar de mais um baseado em causos reais, não é isso? Isso aí, gente. Ó, antes da gente falar, teve um vídeo aí que alguém fez um comentário que pra gente parecia dois guaxinins. Então hoje eu estou vestido de guaxinim em homenagem a esse comentário muito importante do canal. E hoje no nosso baseado em causos reais a gente vai falar mais um pouco de projeção astral. Certo? Roda a vinheta. Léo, fiquei sabendo que você tem um amigo que tem um caso muito interessante compartilhado. Na verdade, ele não é muito meu amigo. Não. Preciso contar a história pra ambientar vocês. Esse é o inimigo? Não é. Era assim. Tinha uma época que eu fazia... Você conhecia pelo menos essa pessoa? Conhecia. Tinha uma época que eu fazia parte de um grupo que a gente estudava muito projeção astral. Aí a gente trocava experiências. Então eu falava, ó, hoje eu não consegui, hoje eu tive um sonho lúcido, hoje eu projetei, mas não consegui sair do quarto. Hoje eu... Enfim, a gente trocava muitas experiências. Vocês já se encontraram na projeção? Com esses caras? Tinha vezes que a gente combinava de se encontrar. E aí quem lembrava, voltava, anotava o que era falado, a gente combinava palavras de passe, essas coisas para trocar. E aí às vezes dava certo, às vezes não dava, enfim, era uma experimentação. A gente estava treinando, muita gente estava começando nisso. Esse cara já estava há algum tempo, e ele contou uma história que foi muito interessante, que ficou muito marcada para mim. Ele contou, né, que ele estava vendo uma época da vida dele, que ele saía muito com os amigos, não sei o que, os caras saíam pra beber, balada, não sei o que, e quando acabavam as baladas, eles iam de madrugada pros inferninhos. Aí os amigos lá se animavam com as meninas e tudo, e ele ficava... E vigília, isso acordado. Isso acordado. Isso na vida real. E ele não gostava muito disso, então ele ficava tipo bebendo, trocando ideia com as meninas, e aí ele conta que ele, normalmente os assuntos que ele conversava eram coisas que não tinham nada a ver com o local, com a situação. Falava de coisas esotéricas, ele explicava projeção astral, não sei o que, para as meninas. Convertia, ia converter. E isso que era louco, porque ele não falava, ele contando, ele falava, eu não falava isso porque eu queria converter, mas eu falava isso porque, era o que eu gostava de falar, eu tava ali para conversar, as meninas estavam ali do meu lado, eu conversava. E aí explicava e ela se interessava, falava, nossa, que animal, isso que diferente, não sei o que. Então ele falou que estava vivendo muito essa época de estar nesses lugares, e aí ele começou a perceber que quando ele voltava nesses lugares, as meninas que ele tinha conversado não estavam mais na casa. Olha só! E aí uma vez ele encontrou uma outra e perguntou, cadê a fulana que estava aqui, não sei o quê, e ela falou, a fulana não trabalha mais aqui, ela arrumou um emprego em um lugar e ela tá tocando a vida dela lá. E ele falou que isso aconteceu com ele umas 3, 4 vezes, de ter ido nos lugares, com a pessoa e a pessoa... Depois voltar e a pessoa não estava mais nessa vida, estava fazendo outra coisa. Ele ficou com isso, acho que muito impregnado na cabeça dele, essa coisa de dividir, não sei o quê. E aí ele contou que uma vez ele estava treinando para projetar e ele conseguiu a projeção. E quando ele saiu do quarto, ele já automaticamente chegou num outro lugar. E aí esse outro lugar era um lugar enorme, ele contou que era muito grande, e é como se fosse um infernão, para não chamar de inferninho. Tá, o ambiente era muito igual. Grande, era igual, mesma coisa, só que era muito, muito, muito grande. E aí ele percebeu, aí ele começou a descrever como era o ambiente. Então ele falou que era muito parecido com um clube de strip, essas coisas que tem lá um polidense no meio, um monte de sofá espalhado, um monte de bar e um monte de mulheres. Se eu não me engano, ele disse que não tinha nenhum homem, era só ele que estava lá nessa hora. Eram só essas meninas que estavam lá e que ele chegou e a maioria delas, elas ficavam sentadas assim no chão, encostadas na parede ao redor do lugar. E quando ele chegava perto para conversar, elas meio que se assustavam. Ele tentou conversar com elas. Ele começou a tentar conversar. E elas meio que se assustavam um pouco com ele. E aí ele foi conversando. E aí no primeiro dia ele contou que ficou muito tempo conversando com uma dessas meninas. Conversou bastante tempo com ela sobre por que ela estava ali. Ele falou que a impressão que ele tinha era como se elas fossem escravas.
Caramba. Então ele tinha o medo que elas tinham, a posição de estar encostada nas paredes. Então ele ficou muito com essa sensação de que elas eram escravas. E aí uma delas se dispôs a conversar com ele e ele ficou bastante tempo conversando com ela. Essa primeira conversa que ele teve com ela, a gente ficava perguntando pra ele, mas o que você falou, não sei o que, ele não lembrava. Passou um tempo, ele continuou treinando projeção, teve uma dificuldade de projetar durante algum tempo. E aí, reflexo disso, será? Não sei. Acho que ele não chegou a fazer essa ligação. E aí ele teve essa dificuldade e logo depois ele de novo foi num lugar desse com os amigos. Na vigília, real. Na vigília, no acordado, foi de novo. E lá de novo ele fez a mesma coisa. Ele começou a conversar com a menina começou a se interessar, ele começou a falar de vários assuntos. E a menina falou pra ele que ela queria fazer I Ching. O oráculo. O oráculo. E queria trabalhar com Feng Shui também. Olha só. Então a ideia dela era fazer isso, não sei o que, imagina. Onde eu tava lá, né, no inferninho trabalhando, mas ela tinha essa aspiração de fazer curso, de trabalhar com Feng Shui, aprender I Ching. Né, porra, ele achou o máximo e conversou com ela, não sei o que. Ele foi embora, enfim, continuou com dificuldade para fazer projeção, voltou nesse lugar uma outra vez e mesma coisa, a menina não tava mais lá. A menina, ela parou, ela foi fazer um curso, ela saiu, voltou pro interior para morar com a mãe, fazer um curso. Caramba. Tipo, transformou a vida dela. E aí, depois disso, ele teve de novo uma outra projeção e foi pro mesmo lugar que ele foi lá no Infernão. No Infernão. E aí, quando ele chegou lá dessa vez, tava o mesmo esquema, as meninas todas lá, e aquela menina que tinha se disposto a falar com ele não tava mais lá. Caramba. E aí as outras meninas tomaram coragem e começaram a vir falar com ele. Contar que ele tinha conversado com ela e que ela tinha conseguido sair de lá, se libertar. Ele virou um resgatador, é isso? É louco, né? Pode ser, sei lá, resgatador. Um salva-vidas. Um Baywatch astral. Ele, conversando com essas meninas, ele começou a tentar entender o que acontecia ali. Realmente era uma questão de escravidão de vontade. Ele falou muito disso, dessa questão delas se escravizarem pelo dinheiro e se colocarem à disposição da vontade de homens, né? No caso dos homens. E ao mesmo tempo era engraçado porque era um lugar que ele descrevia que não tinha um cara que tomava conta. Isso que eu ia perguntar. Não tinha ninguém? Cafetão astral. Não tinha. Eram só as meninas lá, elas ficavam presas naquele lugar como se elas tivessem construído aquela realidade. Olha só. Né, como se fosse uma cópia da realidade que elas viviam na Terra. E a gente, quando a gente fala de projeção, quando a gente fala de plano mental, de construto mental, a gente sabe que às vezes tem muito isso, né? Uma egrégora que cria no plano astral um local, às vezes pro bem, às vezes pro mal, às vezes uma distorção do que tem aqui, ou às vezes é o nosso lar, né, como fala no espiritismo, mas que criam esses locais para as pessoas irem para lá depois que morrem. E elas criaram esse espaço, esse local, e ele começou então a fazer um trabalho de ir para lá. Ele só ia para lá, olha que louco, para começar a conversar com essas meninas e trabalhar e tirar aquelas meninas de lá, resgatar mesmo. Ele conseguiu começar a ir para lá sem ir na vigília? Sem ir na vigília. Aí ele parou de ir no mundo real, na vigília, e começou a ir lá pro mundo virtual. Ele começou a ir bastante para lá, e aí fez um trabalho lá de resgatar, de libertar quem estava disposta, e fez isso durante um tempo. O problema da projeção astral é que é uma técnica, é uma prática constante, né? Quando você começa a dar uma empurrada com a barriga, fica preguiçoso, você começa a perder o contato e começa a não ter mais projeção. E aí eu lembro que ele entrou numa dessa, de parar de fazer as técnicas, de treinar, e acabou parando de ir lá. Então depois a gente não ficou mais sabendo como foi. Mas todas essas vezes que ele voltou lá novamente, ele percebia que as meninas que se abriam mais para conversar com ele, quando ele voltava lá, elas não estavam mais lá. Caramba! Então olha que louco isso, né, cara? A que ponto que vamos supor que essa hipótese seja verdadeira. Olha que ponto que é a mente humana de criar um construto no plano astral de um lugar igual a esse, que é o espelho do que tem aqui na Terra, né? Do que tem aqui no nosso modo de vigília, acordado. E as meninas se aprisionarem de novo sob essa vontade, sobre esse formato, né, de trabalho. Porque se a gente for pensar, quando a gente morre, a gente não vira a melhor pessoa do mundo, a gente continua sendo o que a gente é.
só que morto. É. Em quem acredita em espírito, né, em alma. E aí algumas escolas de pensamento afirmam que quando a gente morre, então, o nosso padrão de pensamento, a média de quando a gente era vivo, a gente vai para uma espécie de faixa, uma frequência Como astral. se fosse um rádio, né? Como você se fosse um rádio, sintoniza isso. aquela frequência e vai para ela, né? Exatamente. Por isso que, né, como o Bruno disse, muitas correntes de pensamento falam assim, se um cristão morrer, ele vai pro céu cristão, porque é o que ele sintoniza, aquilo foi criado no plano astral justamente para ele sintonizar com aquilo. Se um espírita morrer, ele vai pro nosso lar. Se um umbandista morrer, ele vai para o Anda. Tem muito disso, né, de construir a sua realidade aqui e também construir a sua realidade pós-mortem. Muito no espiritismo fala de resgatar as pessoas no umbral, no limbo, que é a realidade que as pessoas constroem durante a vida e acabam replicando essa realidade lá. Então, nada mais lógico, né, nesse sentido, do que elas terem replicado essa realidade de prisioneiras, de escravas, desse tipo de local. Muito provavelmente a frequência vibratória dos pensamentos dela, quando esse seu amigo foi lá conversar com elas, que fizeram com que ela não precisasse mais ficar ali, ela conseguia Isso, ir para um lugar melhor. Não, de perceber, ele falou que tinha claramente a percepção de que as que tinham mais dificuldade, elas achavam que aquilo não era um problema. De elas se colocarem sobre a servidão de uma outra pessoa, sobre um tipo de poder. Se elas estavam lá como se fossem escravas, de onde elas tiravam a energia viciada? Elas saíam dali, iam para o inferninho de verdade e depois voltavam? Isso eu não sei, ele não chegou a entrar nesses detalhes. Mas eu acredito que elas se alimentavam da própria energia da vivência que elas tinham. De se sentirem prisioneiras daquela situação e elas se aprisionaram naquele lugar. E era uma prisão que não tinha grade, não tinha ninguém não tinha guarda tomando conta, não tinha carcereiro, não tinha cafetão. Então era como se fosse uma ilusão de que aquilo era uma prisão, que elas não podiam sair daquilo, que elas não podiam tentar alguma coisa diferente. Então era mais pela prisão do que se alimentar pela energia sexual ou monetária, entendeu? Entendi. Mas elas se colocavam subjugadas àquela prisão porque acreditavam que aquela era a única coisa que elas conseguiam fazer, alguma coisa nesse sentido. E aí era essa a conversa. Fala, não, você pode ir além, isso aqui é uma realidade que você está criando, mas você pode criar a realidade que você quiser. E aí algumas foram sumindo de lá e ele entendeu que isso era uma libertação. E pela vestimenta ou alguma coisa assim, dava para ter ideia se todas eram do mesmo período, era recente, era, sei lá, de 200 anos? Eu acredito que até pelo que ele falava era muito parecido com o que era aqui. Então, como ele fala que era parecido, então as roupas eram tipo parecidas, né? Eu também acho que muito do que a gente falou, né, no vídeo de projeção astral, como o corpo é plástico. Sim. E eu acho que não só o nosso corpo pode se tornar plástico, mas a nossa percepção da realidade externa pode se tornar plástica também. Então talvez ele tenha visto ali aquele tipo de roupa, aquele tipo de local, baseado na percepção dele. Ou quando ele veio à vigília de volta, o cérebro deu uma adaptada. Pode ser, que é normal o cérebro fazer isso quando vê alguma coisa que não entende. Ele tenta adaptar para os símbolos e para os ícones mais próximos do que você tem no seu aparato cognitivo, para você conseguir interpretar aquilo. Muito bem, que belo caso, hein? Você vê? Então assim, limpa a sua cabeça de preconceito, tenta imaginar isso como uma coisa que pode acontecer, que pode ser construída. Se os espíritas falam isso, né, que a vida lá em cima é muito parecida com a vida aqui de baixo. Aqui é uma cópia meio atrasada do que a vida lá de cima, né? Alguns falam isso. Lá em cima, entre aspas, porque na verdade é um plano que se sobrepõe, né? É lá em cima só para facilitar. E a gente pode até remeter ao hermetismo de falar que o que está em cima é como que está embaixo. Não é igual, mas é como, é análogo. Então se é análogo, é provável que lá em cima tem as coisas que tem aqui. Então tenta limpar a sua mente de qualquer tipo de preconceito com relação a isso e tenta imaginar que tipo de trabalho pode ser feito. Muita gente perguntou, mas e aí, eu projeto astralmente para quê? Então olha aí, esse cara achou durante esse período algo para fazer. E talvez ali ele conseguiu expandir a consciência de alguns espíritos, de algumas pessoas que estavam precisando. E com certeza ele, provavelmente foi bom para ele, inclusive. Também, com certeza, porque ele achou ali uma vocação que ele meio que sem querer ele estava fazendo. E aí nesse processo ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Bom, quero aproveitar que a gente está falando sobre projeção ainda, que a gente falou alguns vídeos atrás, e tiveram algumas perguntas que rapidamente dá para ser respondidas. Por exemplo, perguntaram, yoga facilita a projeção? Qualquer movimento de limpeza espiritual, né, limpeza da alma, do corpo psíquico,
vai facilitar. Mais fácil vai ser para você se projetar, com certeza. O Gabriel Salvatore também perguntou se é possível projetar com mais de uma pessoa. Acho que esse caso foi um exemplo, né? Dá para projetar com mais de uma pessoa. Tem grupos que fazem isso em conjunto, combinam horários, horas para projetarem e se encontrarem. Tem algumas escolas iniciáticas que fazem exercícios de projeção em conjunto. Onde as reuniões mais importantes são feitas no astral. No astral. O Eduardo também perguntou se os sonhos lúcidos são projeções astrais. Conscientes ou inconscientes? É. Na verdade, são coisas diferentes. Isso. Sonhos lúcidos são uma coisa, não são projetivos, não são projeções. A projeção astral é outra coisa, que a gente pode fazer consciente ou inconscientemente. Isso. Sonhos lúcidos, resumindo muito, é o seguinte: você sonha, só que você tem acesso às suas decisões no sonho. Você está fugindo, de repente você se dá conta de que aquilo é um sonho. Aí você começa a voar, ou uma arma aparece na sua mão, você mata quem está te perseguindo, ou coisas... E é muito vívido, né? E é muito vívido. Dá uma sensação de que realmente aquilo está acontecendo. Isso, mas você sabe que é um sonho. Isso. Só que a projeção astral é diferente. Ela é mais vívida do que a realidade. Ela te dá uma sensação de que você está mais vivo, as cores são mais vivas. É muito diferente a sensação de um sonho. Um você sabe que é um sonho e o outro você não sabe que é um sonho. É algo muito mais real do que a realidade. Exatamente. E assim finalizamos mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Conhecimentos da Humanidade. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, livre de preconceito, abra sua mente, conheça coisas novas. Se você gostou muito desse vídeo, visita lá o nosso canal conhecimentosdahumanidade.com.br. A gente inclusive tem uma área de cursos lá no canal, então dá uma olhada, vê se tem algum curso que te interessa. Se você ainda gostou bastante do verbo pra caralho, nós temos o padrim.com.br e o patreon.com/conhecimentos da humanidade /conhecimentos da humanidade. Para que servem esses dois sites? Para padrinhar o canal. Você pode doar quantias de R$1 a infinito e ao além, como diria o Super-Homem, ou Buzz Lightyear, o Super-Homem pro alto e avante. Você pode doar a quantia que você quiser. Para que serve essa quantia? Para ajudar o canal. A gente compra equipamentos, compra livros e vive uma vida de marajá, só que não. Então, se você quiser mais conteúdo, se você gostar do canal, a gente tem algumas metas que a gente quer atingir. Quando a gente atingir essas metas, teremos mais novidades, mais quadros e mais vídeos no canal. Então aproveita, se você puder, apadrinha, se não puder, uma boa forma de ajudar a gente é se inscrevendo no canal e compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, como o Facebook, por exemplo. Certo? Isso, certo. Então galera, até semana que vem, um beijo no coração de vocês. Valeu. Valeu. Você tem caspa? Se eu não usar mentira, um você tem shampoo caspa. específico, eu tenho. Só aqui? Ou na cabeça inteira? Não, só onde tem cabelo. É sério? Sério. Mentira. Sério. Então eu tenho que usar shampoo. O ser humano não desenvolveu direito, né? Não, a gente deu uma Você zoada. morreu. Foi muito rápido e Criou umas... não deu tempo de resolver umas merdas na cabeça. Foi indo, vai, morrer, vai. Foda-se. Vai ser morrer, foda-se, espinha, foda-se. Mas a cabeça é maior que a vagina. Vai! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você acha que ficou agudo? O primeiro foi bem-vindos e o segundo foi bem-vindos. É pra dar um... Então... mas que filho da... O quê? Não, mas eu tenho que falar uma coisa antes, calma, você tá se apressando. A gente vai falar de mais um pouco de projeção astral, certo? Roda a vinheta. Eu não soube o que falar. Eu fiquei meu cara de besta.